partir de hoje já estão valendo as novas regras aprovadas na reforma trabalhista. Ela levou 7 meses para ser aprovada pelo Congresso, teve mais de 100 pontos alterados pelos deputados e foi sancionada pelo presidente com a promessa feita aos senadores de fazer algumas alterações no texto final via medida provisória para evitar mais atrasos na entrada em vigor. Mas em muitos pontos não há consenso, pelo contrário, há muita polêmica, tanto que as manifestações e protestos se espalharam pelo país nos últimos dias. Hoje o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que é gaúcho, está em Porto Alegre e nós aproveitamos para convidá-lo para conversar com a gente. Boa tarde, muito bem-vindo. A minha colega Carolina Bahia também está por aqui e hoje participa dessa entrevista. Ministro, a principal crítica é que essa reforma beneficia mais os empregadores do que os empregados, né? Ela prevê, por exemplo, a questão de que os acordos coletivos se sobreponham à lei, né? E na medida em que ela tira, inclusive, pode tirar muita força dos sindicatos, em função de não ter mais a contribuição sindical, em função também de que nós sabemos que as relações não são iguais entre patrões e empregados hoje, ainda mais com tanto desemprego que nós temos no país. O senhor acredita que ela está equilibrada? Primeiro é importante nós ressaltar que não é verdade que a modernização da legislação trabalhista ela beneficia mais o empregador do que o empregado. O prestigiamento dos acordos coletivos do trabalho é um instituto e é uma realidade utilizada pelos países que alcançaram o pleno emprego. E você veja, nesses países que alcançaram o pleno emprego, nós temos jovens que vão trabalhar nesses países e não querem retornar para o Brasil, ou os outros países que utilizam modelo diferente. Então, com o prestigiamento dos acordos coletivos, quando tu dá força de lei para que os acordos coletivos sejam fidelizados nos seus contratos, isso dará segurança jurídica. Não existe segurança jurídica, ou seja, não existe desenvolvimento econômico sem segurança jurídica. E não há riqueza para ser distribuída sem desenvolvimento econômico. E o emprego é a justiça social mais concreta de distribuição de riquezas. Ministro, mas há especialistas, inclusive juízes, advogados, dizendo que do jeito que está, a lei termina com a justiça trabalhista. Inclusive, trabalhadores que teriam direito à assistência gratuita teriam que pagar pelas algumas custas dos processos. É isso. Há esse risco de não garantir a justiça trabalhista àquele trabalhador que mais precisa? Também não é verdade que o trabalhador está impedido de recorrer à justiça trabalhista. O trabalhador que comprove a sua necessidade, ele terá a sua gratuidade, porque ali a lei especifica as condições em que o trabalhador terá gratuidade. Eu não posso imaginar que quem tenha curso superior e receba acima de 2 vezes o teto do regime da Previdência Social, tenha salário acima de R$12 mil por mês, precise justiça gratuita também nas relações do trabalho. Não é o fim da justiça trabalhista, então, como muitos estão dizendo. Muito pelo contrário, nós queremos e defendemos o fortalecimento da justiça trabalhista. O que nós não podemos permitir que no âmbito das relações do trabalho possa acontecer naturezas com litigância de má-fé e a grande aventura que existia nesse campo. Ministro, o governo prometeu aos senadores que ia fazer alguns ajustes aí em alguns pontos que não ficaram bem no texto. Que pontos são esses que o governo pretende, quando e como, através de medida provisória mesmo? O governo vai cumprir aquilo que ajustou com os senadores, tanto no que diz respeito a atender no sentido de aprimorar a segurança, em especial para situações das grávidas e lactantes, no que diz respeito ao próprio contrato continuado para os autônomos, para evitar que haja uma burla aos contratos de trabalho pelo regime da CLT e também aprimorar algumas questões relacionadas ao trabalho intermitente. O governo vai cumprir. O próprio presidente da República está tratando nas questões relacionadas se será medida provisória ou projeto de lei ordinário. Está havendo um acerto entre Câmara e Senado. Ministro, as novas regras trabalhistas, elas vão gerar emprego, como tantas vezes vários representantes do governo já disseram, ou o que representa a geração de emprego mesmo na vida real é o crescimento da economia. Uma reforma trabalhista vai gerar emprego? Veja bem, 2015, 2016, desde o início de 2015, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos no final de 2016 com quase 2 milhões e 800 mil postos de trabalho. Em 2017, desde abril,
o Brasil vem construindo empregos positivos na média de 30 mil por mês. O nosso estoque já é de 204 mil. Nós já possuímos dados que estamos com mais de 1 milhão de pessoas com uma atividade econômica remunerada. Com a segurança jurídica, a fidelização dos contratos nas relações do trabalho será um elemento fundamental para a geração de emprego. O empregador não vai ficar com medo de contratar. Nós temos setores da economia que já anunciaram investimentos bilionários. O setor da indústria automobilística anunciou para o primeiro semestre de 2018 mais de 15 bilhões de reais de investimentos. Estavam trabalhando com jornada reduzida e já estão trabalhando em 3 turnos e estão Quando contratando. esses efeitos começam, ministro? O senhor acredita que é prazo para o Natal, para o ano que vem? Quando começa a abertura de vagas, se essas vagas serão mesmo geradas pelas novas regras trabalhistas? Veja bem, o mercado você compreende por alguns fatores. Produtos naturais, produção, transformação, comércio, consumo e expectativa. A própria expectativa já nos trouxe sinais positivos. Os empregos já retomaram. Perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro será o Brasil do emprego. E agora o governo pretende fazer uma fiscalização maior para realmente ver se os trabalhadores informais vão ser formalizados? O Brasil tem mais de 130 milhões de pessoas com capacidade para trabalhar. Nós temos 45 milhões de pessoas na informalidade e 13 milhões de desempregados. O Ministério do Trabalho vai aprimorar as suas políticas de combate à informalidade. Como? Nós, inclusive, ampliamos o valor da multa, aumentando em mais de 500%, quando for constatado em algum ambiente do trabalho alguém produzindo uma atividade laboral sem o devido contrato do trabalho. Nós vamos atuar através de uma política ativa de fiscalização. Tá certo, ministro. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, esclarecer alguns pontos dessa nova lei que, então, está valendo desde agora. Muito obrigada também, Carolina, pela sua presença.